Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos irmãos que estão em casa assistindo essa live, que o Senhor possa estar, neste momento, derramando a bênção, a unção, a proteção dele sobre a vida de cada um dos irmãos. E eu confesso para os irmãos que esse, para mim, foi um dos grandes desafios. Grande mesmo. Porque eu imaginei uma coisa bem diferente. Mas eu louvo a Deus, porque Ele é o Senhor. E dele e para Ele são todas as coisas. E sabe, irmãos, e eu não poderia deixar de começar sem antes oferecer um louvor ao Senhor. Porque, ultimamente, eu tenho tirado um tempo da minha vida, assim, para o louvor a Deus. Mesmo fora dos instrumentos, lá em casa, mas há em mim assim, uma alegria muito grande quando eu presto o meu louvor ao Senhor. E eu queria louvar ao Senhor com aquele corinho que eu acho que deveria ser um hino, que nunca deveria ser esquecido na igreja. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos? Irmãos, eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em João. Capítulo 15. E versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto em meu nome pedides ao meu Pai, Ele vos conceda. E eu vou louvar o Senhor com um cântico de Moisés, um cântico bem antigo, mas que foi um cântico que muitos fez presente na minha caminhada cristã, e eu gostaria de louvar o Senhor. Goteje a minha doutrina como a chuva,
Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas d'água sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei ao nosso Deus, eis a rocha. Porque as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei ao nosso Deus, eis a rocha, eis a rocha. Amém, irmãos? Porque a palavra do Senhor é perfeita, os juízos do Senhor são verdadeiros, e é neles que está apossada a nossa fé. E, irmãos, eu já disse aqui algumas vezes que um dos dons que eu achava assim maravilhoso era o dom de profetizar, que é o de trazer a palavra. Mas hoje, depois de passar tanto tempo, eu descobri que trazer a palavra do Senhor não é simplesmente assim, eu fazer um discurso, ou foi inspirada simplesmente pela minha inteligência, mas é algo muito mais elevado, porque o homem ainda é o método que Deus usa para trazer a palavra de salvação. O homem é o método que Deus usa também para trazer a palavra que traz maturidade e salvação ao homem e uma mudança de comportamento. Não é simplesmente, não se faz uma mensagem, isso que eu estou dizendo eu tomei emprestado porque eu li de um grande pregador. Não é uma mensagem que se faz em 1, 2 horas, mas o pregador, irmãos, aquele que tem essa mensagem vinda do Senhor, ele é feito durante uma vida, porque é construído no secreto, é no interior do homem, é lá no secreto que Deus chama o pregador. E quando você vê aqueles homens no passado, homens que foram usados e lapidados pelo Senhor, eram homens que tinham uma sede insaciável de Deus. E a mensagem que aqueles homens traziam não ficava simplesmente assim no exterior, mas ela ia no profundo e quebrava aquela casca e trazia do interior do homem o arrependimento. Hoje eu entendo que há uma grande responsabilidade. Não, eu não posso simplesmente pegar um texto e trazer uma palavra para os irmãos de apenas alguns minutos, mas é uma vivência, porque é Deus que chama o pregador. É necessário que o pregador experimente ali daquela brasa do altar, que ao momento que ele ser tocado pelo Senhor, ele veja quão pobre ele é, e necessitado e miserável que ele é, e que ele precisa de um Salvador. E que ele habita no meio de um povo impuro, e que os lábios dele também são impuros, mas que vê a glória do Senhor. Então, é por isso que tememos, temos medo, porque ai daquele que fala que o Senhor disse, quando o Senhor não disse nada, irmãos. E eu falei assim, que eu não ia lembrar de pandemia.
Mas o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego que vive diante de uma situação, de uma crise, em que você vê tanta mortandade e você acha que aquilo não é verdade. Mas nós estamos vivendo isso. E hoje você ouve tanta coisa. Eu vim de um tempo em que se fazia muitos cultos pelas praças, cultos nos lares. E pela segunda-feira, quando a gente descia para trabalhar, você encontrava muitos folhetos caídos pelas ruas. Hoje é um novo tempo. É um novo tempo, porque hoje nós temos as redes sociais, você tem a televisão, o meio de comunicação, mas o homem continua distanciando do Senhor. O homem continua distante do Senhor. Meu Deus, e o que o Senhor espera, irmãos, da igreja dele nesses momentos de crise, que é uma crise assim que eu nunca pensei de passar e muitos não esperavam. Nós temos tido percas. E eu deixo agora bem claro algo assim, uma perca que eu tive que até hoje me dói o coração, mas o Senhor diz que há homens os quais o mundo não é digno. Hebreus diz que alguns homens que tiveram nesse mundo, os quais o mundo não é digno. E nessa pandemia nós perdemos, e eu em particular o meu professor de escola dominical, e eu fico olhando assim, o caráter cristão daquele homem, porque as verdades passadas para ele, até hoje grita e fala aos nossos corações, o nosso amado irmão Verdes. Mas existem muitos outros, irmãos. Existe o remanescente do Senhor deixado aqui na terra. Sabe, no meio dessa pandemia, no meio de tanta informação, que estamos abarrotados assim de tanta informação. Mas o Senhor chama a igreja dele para viver pela revelação da palavra dele. É a palavra, irmãos, que nos sustenta. E quando você vê esse texto que eu li, quando o Senhor diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu para que dessemos frutos e que os frutos permanecessem. E você vê assim que é algo que, quando Jesus mostra que deveremos dar fruto, mostra-nos como a árvore, você não vê a árvore para dar fruto, ela gemendo. Ela simplesmente dá os frutos. Essa é a ordem do Senhor para os nossos dias, para a igreja do Senhor. Nós estamos vivendo uma geração, eu falo que a geração desse momento é geração que só busca as mãos do Senhor. As igrejas, muitas, estão levando o povo a buscar as mãos do Senhor e não buscar a face do Senhor. É momento, irmão, da igreja voltar para buscar a face do Senhor. O Senhor quer que nós busquemos a sua face, e não apenas as mãos. Essa é a geração em que é tudo muito rápido, é tudo de imediato. Se não acontecer de imediato, não foi Deus que fez, quando na realidade você vê que a maior obra do Senhor, que eu creio, assim, que eu vejo, foi o que o Senhor fez com aqueles discípulos. Ele pega aqueles homens e faz uma obra tão grandiosa na vida daqueles homens. Uma obra, Senhor, que até hoje é chegada nas nossas vidas. É isso que o Senhor quer da igreja do Senhor, irmãos. Quando Ele retrata assim que nós somos sal e luz. Você não vê a luz nunca pedindo para acender, fazer barulho, mas aonde que a luz chega, irmãos, ela leva a esperança do Senhor.
porque é a luz de Cristo, porque aonde Jesus andava, todos sentiam a mesma coisa: Deus me ama. Aonde que Jesus chegava, todos sentiam que o amor de Deus pela vida deles. Mas Jesus aborrecia o pecado. Mas Jesus, quando ele olhava aquela multidão, a Bíblia diz que ele tinha compaixão. Ele chorava de dó, compadecia daquela multidão. E nos nossos dias, irmãos, como que nós temos enfrentado essa pandemia? Como nós temos vivido essa crise? A igreja de Jesus está em crise? Porque foi nos momentos de crise, nos grandes momentos na história da Bíblia, nos momentos de crise, que o Senhor manifestou a graça dEle. Foi nos momentos de crise que o Senhor manifestou os milagres dEle. E quando você vê aqueles pregadores do passado, quem foi Paulo, irmãos? Onde estão os sermões de Paulo? Até hoje, irmãos, os sermões de Paulo moldam a igreja com os seus ensinamentos, com as suas doutrinas. Esses são os sermões que ficam. O Senhor quer que nessa geração, em que o povo busca mais nas mãos do Senhor, o Senhor busca homens, ó Deus, que seja como um canal que Ele possa usar. Deus não precisa de novos métodos, irmãos. A palavra de Deus diz assim, lá em Crônicas, que os olhos do Senhor passam sobre a terra, a fim de fortalecer aqueles que têm um coração de inteireza diante dele, que têm um coração sincero diante do Senhor. Eu creio nessa verdade, irmãos, que em pleno século XXI, o Senhor ainda percorre com seus olhos, buscando um coração que esteja sedento para estar em comunhão com Ele. Que a mensagem da igreja do Senhor seja uma mensagem, irmãos, de esperança, de restauração. Que a mensagem da igreja do Senhor venha resplandecer como um luzeiro no meio dessa crise. Sabe, irmãos, que nós possamos esquecer um pouco tanta informação e buscar no Senhor a revelação da sua palavra. Que essa palavra venha gotejar nos nossos corações, irmãos. E que nós possamos ser amparo para aquele que sofre. Quando o Senhor disse assim, que nós seríamos as testemunhas dEle. Testemunha aquele que testemunhou um fato. E que eu e você possamos ser uma testemunha viva do amor de Deus. E que a igreja do Senhor, irmãos, possa estar se preparando um povo. Não um povo para permanecer na terra, mas um povo que almeja estar com o Senhor. Almeja, irmãos, largar as coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de nós, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Que a igreja do Senhor possa almejar morar nos céus, porque o céu do Senhor é um céu da santidade. Por isso nós devemos buscar nesses templos. Paulo diz que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, que o homem interior dentro de nós deve renovar a cada momento. Que o homem interior, o novo homem que nasceu juntamente com o Espírito de Deus, Deus, que esse novo homem, ele deve ansiar por estar para o Senhor, porque nós não andamos pelas coisas que nós vemos, mas nós buscamos
Nós cremos naquilo que não vemos, porque o que nós vemos é temporais. O que nós vemos é temporais, mas as coisas espirituais, a qual está guardada para aqueles que amam o Senhor, nós vemos só com os olhos da fé. Essas são eternas. É essa que nós ansiamos, irmãos. É por um pouco tempo. Sabe, irmãos, que nós tenhamos um desejo de estarmos com o Senhor. E para finalizar, irmãos, há uma promessa do Deus Altíssimo, há uma promessa de Jesus, de estarmos conosco todos os dias. Irmãos, todos os dias, até a consumação do século. É nessa esperança que nós devemos aguardar. Todos os dias. Todos os dias. Sabe, irmãos, que nós possamos, não como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaú, não estar simplesmente falando das coisas do Senhor, envolvida com as coisas do Senhor, mas que nós possamos estar assim com os nossos corações ardendo pelo Senhor, porque sabemos que o Senhor é presente. E que essa presença, irmãos, seja constante na vida dos irmãos. Que o Senhor alcance os nossos corações, nesses dias de desalento, nesses dias de tanta incerteza, mas que nós possamos estar confiando e descansando e trazendo a nossa alma ao consolo, ao sossego da palavra de Deus. O salmista, ele diz isso: ó minha alma, volta ao consolo do Senhor, porque a tua palavra que tem me confortado. Que isso seja o nosso conforto, irmãos. Sabe, irmão, e que nós possamos, mesmo em tempos tão difíceis, louvar e bendizer o nome do Senhor. Porque os céus não estão em crise. O nosso espírito é livre no Senhor. Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus abençoe com a graça poderosa do Senhor, com o favor do Senhor, seja alcançada as nossas vidas.